Olá, tudo bem? Eu sou a Ana e hoje eu vou falar sobre vazamentos noturnos. E no final desse vídeo eu vou lançar um desafio para você que está tendo vazamentos durante a noite. Então, nesse vídeo, eu vou falar as causas e já vou dando as soluções para os vazamentos noturnos. Gente, fralda de pano não precisa vazar, nem de dia e nem de noite. Na verdade, quando a gente pega o jeito, eu acho que ela vaza menos do que descartável. Eu usei descartável na minha filha mais velha durante todo o período de fraldas e depois, no meu filho mais novo, eu descobri as fraldas, usei só pano e, sinceramente, depois que eu peguei o jeito, eu nunca mais tive vazamentos aqui em casa. Mas realmente passei por esse período. O primeiro inverno foi o mais difícil de todos. Por quê? Inverno é mais seco, as crianças tomam mais líquido, mais mamar, mais água. Alguns bebês ali estão começando a alcançar os 6 meses, porque daí começam a ingerir mais a água e a mãe meio que perde também esse tempo de perceber que o volume aumentou, né? Porque é realmente de uma maneira bem brusca. E aí eles fazem menos suor, né? Eles acabam suando menos, transpirando menos. Consequentemente, o volume de xixi aumenta muito. Então, é muito comum nessa época do ano extravasar o número de mães que me procuram a respeito de vazamentos noturnos. Mas 100% dos casos eu acompanho até resolução, né? Não gosto de ver mãe frustrada usando fralda descartável e, obviamente, quanto menos fraldas descartáveis a gente conseguir usar, aí melhor. E principalmente compartilha essa ideia com as amigas, porque a gente não quer ninguém sofrendo com vazamentos noturnos, ter que trocar lençol e às vezes até a gente acordar molhada. É um caos, né? A gente sabe muito bem o que é isso se a gente é mãe ou pai. Então, no caso de volume de xixi que elevou muito, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, a fralda tem que ser muito boa. Fralda ou capa, muito boa. Então, escolhe aí a melhor fralda ou capa que você tem e que você sabe, né, que dura mais e foca nela, em usar ela, tá? Lembrando que para uso noturno, gente, fraldas que são de tricoline ou interno ou externo em algodão, elas não vão segurar 10, 12 até 16 horas. Nunca, não existe a possibilidade. Então é muito importante a escolha da fralda. As mais interessantes, no meu ponto de vista, são as de pool, né? O mais importante aqui é o externo. Então, um pool de boa qualidade, que esteja inteiro, de preferência, ou, se a gente pensar nas nacionais, as melhores, sem sombra de dúvida, são as de externo e de Microsoft. Então, escolheu a fralda ou capa perfeita, e sim, pode ser capa. Existe um mito gigante sobre eu tenho que dar toque seco pro meu bebê. Gente, não é nem 10% dos bebês que se sentem realmente molhados ou que têm assadura por toque molhado. E se eles estiverem quentinhos, está tudo certo. O que atrapalha realmente, você pode pensar nisso e vai entender, é que se ele começar a ficar gelado, com a bunda molhada, isso não vai ser interessante e é óbvio que ele vai reclamar. Então, se ele estiver bem quentinho, bem com bastante cobertores e tal, ele vai se manter quente e tá tudo certo, ele não vai pedir pra trocar fralda nenhuma. Então, segundo detalhe, e eu acho que é tão importante quanto a fralda, são os absorventes. E aí vem aquele velho comentário de que eu usei 3 absorventes noturnos recomendados por aquela marca e nem assim segurou. Primeiro, existem absorventes bons e absorventes mais ou menos bons, tá? Segundo, muito volume também atrapalha. Então, se você está fechando aquela fralda noturna e está ficando aquela montanha gigante, e principalmente ali onde tem o elástico da perninha, ali nas coxas do bebê, você percebe que fica uma folga porque tem muito volume e você não consegue ajustar a fralda direito, aí tá o teu problema. Tá vazando porque tem espaço e vai vazar, tá?
Por quê? O que acontece? E ainda mais se você usa absorvente dentro do bolso, aquele tal do toque seco, ele absorve devagar. Quando sair o jato de xixi, ele não vai absorver na mesma velocidade e vai pra fora, tá bom? Então, tá aí o teu problema. Se ficou a fresta, você precisa diminuir a quantidade de absorventes e encontrar a combinação ideal, tá? Eu vou dar talvez algumas sugestões de combinações, mas você vai ter que testar na sua casa. Por que, Ana, que não é um método? Porque cada marca vai produzir com um material, uma quantidade de camadas, um tamanho diferente. E sei lá o que, e seu bebê tem uma biologia, uma quantidade de xixi dele. Então isso é muito específico, você vai ter que testar e ver o que vai dar certo aí. Para as minhas clientes que estão comprando comigo, eu indico, tá? Normalmente, um absorvente de Melton e ele é hoje o meu único absorvente porque eu vendo ele super bem, porque ele vai de recém-nascido até o desfraude, assim como as fraldas, né? Porque aí, quando ele vai nessa direção aqui, ele fica com 4 camadas, maravilhoso. E para aqueles bebês que 4 camadas já não é mais suficiente, pega outro de 4 camadas e aí fica com 8 camadas maravilhosas, bem fartas e não tem como vazar, né? Pelo menos durante o dia, em um passeio, 8 camadas é mais do que o suficiente para segurar as 4 horas você usando uma boa fralda. Então, aqui, com 8 camadas, gente, isso aqui para a maioria dos bebês já é o suficiente. Mas, dependendo a sua fralda, tá? Tem bebês que isso aqui não vai aguentar, também porque a fralda não aguenta, ou seu bebê é um super mijão, aí a gente tem outras soluções, tá? Mas primeiro testa isso aqui, não é muito volume e geralmente dá certo. Mas vamos para a segunda solução, que é se você tem um cueiro, uma flanela na sua gaveta, porque provavelmente ela vai estar na tua gaveta, porque a gente usa nos primeiros dias de vida do bebê e depois esquece que ela existe. É aquele negócio que enrola o bebê lá nos primeiros dias. Isso quando enrola, né? Porque a gente ganha sempre e nem sempre usa. Então você pega ele. É interessante que seja proporcional ao tamanho do seu bebê. Se seu bebê é um recém-nascido, tem que ser um 50 por 50. Se o seu bebê já tem 2 meses, já dá pra ir pra um 70 por 70. E se o teu bebê é super mijão, acima de 1 ano, até dá pra pensar em 110 por 110 centímetros, tá bom? Aqui, na Maiaru também, né? Vou falar dos produtos que eu vendo porque é o que eu recomendo hoje. Eu vendo o pré-fold de flanela, que já é uma coisa pronta pra gente só fechar aqui e transforma num absorvente e ele fica com 10 camadas. Então, 10 camadas de absorção de flanela. E, gente, é mais fino, eu acho, do que o Melton. Ou tanto quanto. Ele é muito fino, tá? Então, o mais interessante é que ele absorve bastante e não tem tanto volume. Então, na minha percepção, é perfeito. E aí a gente combina os dois, tá? Pronto. Resolveu mais um tanto de casos aí de vazamentos. Ana, testei essa combinação, também não deu certo. Aí a gente vem para essa, de 3 absorventes, que fica muito volume, dependendo do tamanho do bebê, obviamente, né? Aqui. Ou se essa combinação aqui geralmente é infalível mesmo. Existe uma porcentagem muito pequena que não serviria isso aqui, tá? Muito pequena, muito mesmo. Mas existe mesmo. Existem bebês que mamam 4 mamadeiras antes de dormir. E eu acompanhei casos assim. Então, aí vem a medida drástica, que eu chamo de medida drástica, que talvez poderia até remover um absorvente desse e usar com esse. Isso aqui, gente, se chama ajustada. É um derivado do contorno, também chamado de fitted. E, enfim, o que ela faz? Vocês verem que é só 2 camadas de moletom, só que é um moletom muito potente, é um moletom bem bom mesmo. E
O que mais faz? Segura mais aqui, tá? Então, é isso aqui também um grande segredo, porque pode ser que esteja vazando por excesso de aquela fresta que eu te falei ali na perninha, ou então, não sei, tá vazando por algum motivo e ele ajuda a reter. Então, falando um pouquinho dos absorventes, só para você entender um pouco do processo, esse absorvente aqui, o Melton, ele é de alta absorção, rápida absorção e, enfim, por isso a gente deixa ele em cima. Porém, os absorventes de algodão, como esse, você poderia usar o moletom ou então a fralda tipo Kramer, tá? Que a gente chama também de flat, dobradinha assim, ela ficaria em cima. Como todos eles são de algodão e o algodão ele absorve super bem, muito rápido em quantidade e tal. Só que quando tem uma pressão, o absorvente está bem cheio, o bebê tá lá deitadinho, bem quentinho e com bastante xixi já ali acumulado. Se ele faz uma pressão e torce, o que acontece? O xixi vai para fora. Aí vem a retenção, né? Então a flanela ela retém. O que pode substituir a flanela nesse caso? Que são absorventes com fibra dura e então absorvem bem também. É importante que seja um absorvente de boa absorção, com fibra dura. E aí ele então, quando for espremido, não vai com facilidade mandar esse líquido para fora. Então pode ser o cânhamo também. O cânhamo, como ele é uma fibra muito rígida, ele não absorve tanto quanto a flanela, tá? Porque a flanela é feita de 100% algodão. Então, o cânhamo teria que usar dois, daquele de 4 camadas, totalizando 8. Ele é um pouquinho mais grosso, vai ficar um pouquinho mais grosso usando dois, tá? Talvez o de bambu com microfibra dentro, aquele bambu, carvão de bambu, também ele é um pouquinho mais duro, como ele tem Microsoft por fora, tal, ele vai fazer esse trabalho também. E talvez o bambu, só que esse já é um pouquinho mais mole, o malha de bambu, que é aquele amarelinho com microfibra dentro, também resolvo. E até mesmo a microfibra pode vir aqui ajudar, porém ela não absorve tanto quanto a flanela, tá? Mas dá. Talvez um último motivo, se eu não estiver esquecendo de algum outro, é o tal do toque seco, tá? Então, fraldas com toque seco, elas têm geralmente uma dificuldade de absorção, elas absorvem muito devagar. E aí, se o bebê estiver fazendo uma velocidade muito rápida, não vai absorver na mesma velocidade, já falei todo esse papo, eu acho. Você precisa de um condutor em contato com a pele. O que é o tal do condutor? É um absorvente de algodão. Gente, não precisa ser um absorvente de algodão. Se você não tem o tal do absorvente de algodão, você pode pegar uma toalhinha daquelas de mão, ou aquelas pequenininha, ou um pedaço de flanela, vai perder o toque seco e tal. Mas arrisca, seu bebê pode não reclamar, ele dormir a noite inteira assim. E o melhor de tudo é que vai absorver super rápido e assim, o que acontece? O condutor recebe o xixi ali. Também não adianta ser um lenço de algodão, vai absorver na mesma velocidade, só que não na quantidade proporcional, né? E aí o que vai acontecer? O suedine também não vai absorver na mesma velocidade e vai acabar vazando. Então esse aqui tem que ser um pouquinho, né? Um mínimo de 2 camadas de alguma coisa, de moletom, ou de Melton, ou umas 4 camadas de flanela. E então ele vai receber rápido e aí ele vai passar devagar para a fralda. Bom, eu acho que eu lembrei de todas as situações e todas as soluções. Se eu esqueci de alguma coisa, me perdoem, eu volto em breve fazer outro vídeo. Deixe sua dúvida aqui abaixo para me ajudar, me guiar aí e conte qual é a solução noturna que você encontrou, caso, né? Por favor, você tenha passado por isso também. E se não encontrou ainda a solução noturna, me chame. Então, como eu tenho recebido pedidos de socorro em relação ao uso noturno, eu recebi lançar um desafio. E o desafio é único.
Se você tá tendo problemas noturnos, se você tá pensando em comprar um kit noturno que salve a sua noite, eu tô aqui pra salvar a sua noite, então. Comprando, então, uma fralda ou uma capa Maiaru, eu vou lançar o desafio pros dois, aí a mãe vê qual ela prefere, tá? Então, comprando uma dessas duas, vou fazer o kit lá, 2 absorventes de Melton e o Prefold de flanela, ganha a ajustada, tá bom? Então, esse kit que você pode escolher as estampas de tudo, chegou na sua casa, você testou pelo menos 3 vezes, né? Porque assim, testou a primeira vez, se houve vazamento, me manda foto e fala, ó, fiz assim e houve vazamentos. Eu vou olhar, avaliar, te guiar, ó, faz assim, assado e tal. E tem a questão também que, às vezes, na primeira vez, a absorção não é tão completa, porque os tecidos vêm um pouco engomados de fábrica. Normalmente, na segunda vez, você já vai dizer, no máximo, resolvi. Ou na terceira, porque você vai estar se combinando com os absorventes. Então, eu te dou até terceiro uso para você falar, Ana, 3 usos com vazamentos, eu não aguento mais. E aí eu pego e devolvo o teu dinheiro íntegro. Mas eu já te aviso que eu vou ganhar esse desafio porque eu nunca perdi. E em todos os casos que eu encontrei por aí que a pessoa falava assim, eu desisti de fralda noturna, eu só uso descartável, eu fui lá, fiz a pessoa assumir esse kit aqui e todas falaram, é isso, deu certo, nunca mais sofri com vazamentos noturnos e tô satisfeita. Então, eu quero que você também se sinta satisfeita. Então, dá um like aqui no vídeo, aproveita e se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E vamos nos conversando e trocando ideias a respeito de fraldinhas de pano e também de atitudes mais sustentáveis. Então, grande beijo e até a próxima. Tchau! O papel higiênico está fazendo. E